Olá, 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 bem-vindo mais uma vez ao Mulheres Mix Convida. Dessa vez nossas internets estão funcionando e a gente está comemorando. Vou fazer sem fone para não dar nenhum tipo de interferência e voltamos com a nossa convidada de hoje, Maria Luísa Araújo. Vou ler um pouquinho sobre ela, 1 minuto, para as garfas. Hoje, Mulheres Mix Convida Maria Luísa Araújo, mineira, bacharel em Psicologia e Direito, pós-graduada em Psicopedagogia, especialista em Filosofia da Mente e tem formação em Terapia da Linha do Tempo, Hipnose, Mitologia Pessoal, Espiritualidade, entre outros. É facilitadora de workshops, treinamentos e cursos focados em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, imersão e liderança inspiracional. Tem mais de 6.000 horas de cursos e workshops ministrados no âmbito nacional e 500 horas em âmbito internacional. Nesse bate-papo de hoje, vamos falar sobre diversos assuntos, mas alguns importantes que é como a mulher é representada nas religiões e os efeitos positivos e negativos nos dias de hoje. Bem-vinda, Luísa, bem-vinda, Carlinha. Fala, Cláudia. Olá, Carlinha. Tudo bom, queridas? Que bom que estamos aqui hoje. Eu adoro. Cada vez que vai lendo o currículo da Luísa, mais eu me animo para a nossa conversa, porque eu acho que ela acaba tendo um currículo que junta tudo, né? Que vai juntando coisas. Então, ela tem um conhecimento muito interessante para a gente conversar sobre o que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente começar a tocar nesse assunto, que é qual é o papel das mulheres dentro da religião, ou como é que elas são representadas, eu queria, Luísa, que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que é, aonde foi que nasceu em você esse percurso que você fez tão especial? Ok. Boa noite. Eu costumo dizer, em verdade, que a minha trajetória acadêmica, o meu currículo, por assim dizer, tudo o que me tornou a profissional que eu sou hoje, um ser humano, por assim dizer, é um dos muitos bons exemplos de como a meritocracia neoliberal é uma falácia. E reconhecer isso não torna ninguém menor nem maior do que ninguém. Muito pelo contrário, isso desenvolve em nós uma empatia social e principalmente uma capacidade real de sermos gratos pelas oportunidades que nos foram concedidas. No meu caso, eu venho de uma estrutura que me oportunizou uma dedicação quase que exclusiva aos estudos, de forma que eu pudesse permear o meu currículo, a minha trajetória, com vários pontos. Não só oportunizou, como me incentivou. E isso somado a alguns privilégios, como branca, cis, né, foi quase uma receita para o sucesso, se não fosse o fato de ser mulher. Porque estarmos nesse mundo enquanto mulher já é uma condição de inferiorização, de subalternidade, principalmente quando se trata de ciências da religião. Uma condição imposta por diversos mecanismos ideológicos de controle, né? Sendo o principal mecanismo de domesticação da mulher às ciências da religião. E eu vou só abrir um parênteses rapidinho para dizer que, embora muitas vezes o conceito de espiritualidade e religiosidade eles se interponham, eles têm distinções importantes, principalmente quando se vai trabalhar o empoderamento da mulher em face das opressões sofridas no âmbito das ciências da religião. A espiritualidade a gente pode entender como um relacionamento individual, existencial, com o transcendente, com o universo, com um ser ou um poder superior. Já a religião, ela seria uma expressão do meu relacionamento espiritual de uma forma particular em uma comunidade, na qual as pessoas se unem e compartilham crenças
e práticas umas com as outras. E elas dividem suas experiências e criam regras, por assim dizer, e surgem interpretações e modulações. E é importante a gente descolar esses significados para que a mulher possa questionar o seu coping religioso, para que a mulher possa questionar o enfrentamento e a vivência religiosa dela, sem que ela se sinta culpada. Em verdade, é importante esse descolar até para que ela possa escutar essa live, para que ela possa questionar algumas institucionalizações ditas divinas, sem que ela se sinta culpada ou desespiritualizada. Até porque uma das construções básicas em relação ao feminino nas ciências da religião, ela é permeada por culpa, por pecado. E a gente vê isso claramente no mito de Eva. Mas vamos lá, para falar um pouquinho, então, da minha trajetória em si. O meu interesse por ciência da religião, ele começou bem antes do meu estudo da psicologia científica, por assim dizer. Naquela ocasião, salvo engano, era por volta de 2000, 2001. Eu ainda estava cursando Direito e mais tarde Economia. Aquele caminho, aquela trajetória acadêmica era que fora traçada para mim, por assim dizer, não por mim. Então, logo no início do primeiro semestre da universidade, eu cheguei e me deparei com um mundo de possibilidades. Eu me deparei com filosofia, com cursos de extensão em ciência da religião e por aí vai. E foi então que eu me dediquei àquela jornada tripla. Eu cumpria o esperado, por assim dizer, um turno em Direito, outro turno em Economia, e eu me dedicava apaixonadamente a um turno em Ciências da Religião e Espiritualidade. E nos períodos de férias ou de paralisação, eu aproveitei a oportunidade de fazer cursos fora, cursos voltados para a compreensão do comportamento humano, ou até mesmo cursos de intervenção clínica, intervenção e práticas aplicadas. Eram cursos de formação livre na Europa e nos Estados Unidos, como é o caso da hipnose, das constelações, da TLT e por aí vai. E passado aqueles anos acadêmicos, a gente faz a transição para a vida profissional. E ali eu decidi atuar profissionalmente com cursos livres, focados no desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E para isso, eu quis me especializar ainda mais. Foi então que eu ingressei na faculdade de psicologia e segui aprofundando meus estudos em ciência da religião. Agora, com a graduação, eu já podia fazer uma especialização um pouco mais aprofundada, por assim dizer. Então, na faculdade de psicologia, logo no... Não, eu queria só te interromper um minuto, porque o que eu acho interessante quando você vai alinhavando, porque tudo está ligado, né? De verdade, até a própria economia que você estudou e o direito, de alguma maneira, em algum ponto dessa curva, te ajudam no raciocínio, numa percepção. Então, é muito interessante essa formação quase estrelar que você tem, né? Uma constelação de conhecimentos que todos se cruzam. Eu queria entender o porquê que você... como é que você usa e emprega isso? Então, quando você fechar esse raciocínio, como a gente aproveita todo esse seu conhecimento? Certo. Vamos lá. Logo que eu comecei ali a faculdade de psicologia, como eu já vinha com a construção de ciência da religião e espiritualidade, eu tive a oportunidade de escrever
meu primeiro artigo científico. E daí veio um amadurecimento. Até então, né, vamos então juntar um pouquinho. Até então, do direito, eu já tinha visto, por exemplo, a evolução do Código Civil, que ali a gente tem modos de tratamento da mulher que já indicavam uma inferiorização, já indicavam a domesticação, já indicavam que a mulher, o local da mulher performar na sociedade era o local dentro de casa, era o doméstico, né? Isso a gente tem no código, isso mudou, salvo engano, no código agora, sabe? Não tem muito tempo. E, ao mesmo tempo, da economia, eu consegui tirar a compreensão de como nós somos corpos, como os nossos corpos são objetos políticos e econômicos. Como que nós somos manipulados, manuseados de forma a manter o sistema vigente. Então, eu apontava esses mecanismos condicionantes e apontava a colonização da subjetivação, da subjetividade do indivíduo, da mulher em si. Só que com a psicologia, ali surgiu um divisor de águas, né? Porque eu percebi que informar a mulher como que a representação do feminino nas religiões, como os modelos femininos criados, eles justificavam e mantinham uma posição de submissão, de subalternidade da mulher, não tirava aquela mulher da posição que ela se encontrava, não tirava uma mulher de um relacionamento abusivo, por exemplo. Muito pelo contrário, muitas vezes mergulhava aquela mulher ainda mais em crise. Porque então ela passava para um conflito entre as possibilidades de performar, da sua performance enquanto mulher na sociedade, com todas as suas potencialidades, e os seus valores religiosos, que eram tidos como os preceitos seculares, advindos de textos sagrados. Certo? E esses textos são atravessados e conformados por relações de gênero. Ou melhor, eles são atravessados por uma exclusão do feminino do espaço público, deslocando a mulher e valorizando o espaço doméstico. Não, e é tudo ligado, e eu acho que o fato da leitura que as religiões, né, colocam o feminino, fazem do feminino um espaço que, por mais que você tenha movimentos feministas, enquanto a gente não tiver uma releitura dentro das religiões, porque se a gente for olhar um pouco, né, mais profundamente, o Estado é igual à igreja. Então, a sociedade que a gente vive hoje, na realidade, reproduz ainda uma estrutura macro muito semelhante à da igreja, em todos os sentidos, com ministros, bispos, secretários, você tem toda ela masculina e piramidal. E você tem textos religiosos que nada tem a ver, adorei a sua fala sobre a relação entre a espiritualidade e a religiosidade, que são coisas distintas dentro, e que as pessoas às vezes confundem, né? Como se você raciocinar criticamente sobre a religião afetasse a sua relação com a sua espiritualidade, com Deus e com aquilo que você acredita. Porque, na realidade, quando a gente olha as religiões hoje, eu não sei se vocês compartilham disso, mas eu não consigo olhar as religiões, quer dizer, as histórias que permeiam as religiões, como histórias necessariamente ou verdadeiras, verídicas, de fato. Eu acho que elas são exemplos e também dramaturgias de um momento, porque
elas são todas construídas com intervalo de tempo muito grande. Enquanto eu não entendi isso, né, que o Antigo Testamento, uma pessoa parou uma frase aqui, a outra pegou 100 anos depois. E continuou a história. Então, se a gente não entender o valor disso e a gente deixar com que as sociedades e essa discussão de gênero entre masculino e feminino continue nesse ponto zero da evolução das relações mesmo, homem e mulher, das potências entre homem e mulher, eu acho muito difícil a gente conseguir avançar numa paridade de gênero de verdade, enquanto a gente não olhar essa estrutura, né, que tem como base as religiões escritas, para que a gente possa se posicionar diferente. Não é destruir, não é dizer que é mentira, mas entender o espaço que isso ocupa. Não, entendeu? É muito importante essa inteligência, e que essa inteligência não seja vista como traição, né? É porque eu acho que existe uma outra questão hoje em dia, que quando você discute a religião, né, e não a sua fé, né, você é muito mais uma doutrina do que realmente a religião. É quase como se você não pudesse falar, então você tem que simplesmente só aceitar, né, como se você não pudesse contestar. Isso já foi escrito há 2000 anos, o que você agora vai contestar? Então, é quase como se tivesse um livro pronto e você não pode mais conversar sobre aquele livro. Então, hoje existe essa doutrinação da religião, que eu acho. E aí a mulher, como ela está nesse lugar do sagrado, né, sempre, então o sagrado feminino, sabe, não sei o quê, então você fica também sem voz, porque se você está no sagrado, você não tem voz. Então, eu acho que permeia por isso também, né? Então, você não consegue simplesmente só falar da sua fé. Ela tem que sempre estar atrelada a uma religião, a algum pensamento que alguém interpreta para você. Tem uma frase que eu vou botar aqui, quero saber o que a Luísa acha dessa frase, que é a Simone de Beauvoir escreve, que ninguém nasce mulher, torna-se. Essa frase é maravilhosa, ela sintetiza tudo isso que a gente está dizendo de uma forma diferente, ou seja, tem uma forma para você entrar, tem um jeito que você tem que ter, onde a sua potência, né, a sua relação com a sua potência, ela é muito reduzida. Como se a minha potência ela não pudesse ameaçar o outro, ou o masculino. Vou só abrir um parênteses para o que a Cláudia falou sobre a minha fé, não necessariamente em ciência da religião, em espiritualidade. A minha fé, quando ela exige um pertencimento, ela é mais uma questão psicológica, não uma questão de espiritualidade. Entende? Se eu vou buscar uma religião ou um grupo religioso, seja qual for, em que eu não posso questionar, aquilo dali é um aspecto psicológico em que eu busco um pertencimento e não necessariamente uma espiritualidade. E daí vem, né, vou juntar um pouquinho com o que a Carla falou, e daí vem os textos que, veja só, uma coisa, na prática clínica, se eu chegar para alguém e jogasse para essa pessoa, será que esse texto é real? Essa pessoa não volta. Essa pessoa vai achar, nossa, mas espera aí, tá questionando meu Deus, sabe? Essa criança aí tá questionando meu Deus secular, tudo que eu aprendi até então. Então, que eu percebi, na verdade, que hoje a psiquiatria e a psicologia já estão trabalhando, né, coping, é que você vai integrar aquilo, você vai acolher e você vai, através de um questionamento socrático,
prático, por exemplo, mas essa junção dessas histórias, como a Carla falou, essa junção, como se deu? E durante toda a transição histórica, alguém pode ter feito alguma alteração? Assim, muitas alterações foram feitas, entende? Até para o Estado, como a Carla falou, para o Estado se constituir enquanto Estado, foi necessário uma igreja, foi necessário uma religião. Então, se eu trago essa conscientização, né, antes de questionar ou informar algo no sentido daquilo ser real. Carlinha caiu, mas... Eu trago esse questionamento... Pode seguir. Ok. Se eu trago esse questionamento, que a gente chama de psicoeducação, né, eu tenho uma maior abertura para quem possa começar a questionar. Até porque essa percepção da Carla de que os textos, como eles surgiram, muito possivelmente isso vem de uma construção dela. Vem com, sabe, é como se ela tivesse lido, estudado, ela tivesse vivenciado. Não necessariamente a boa parte das mulheres não tem isso. Elas simplesmente foram submissas. Com certeza. E os textos, eles sofrem interpretações, né? E eles sofrem interpretação desde uma era muito arcaica, de uma forma escrita muito arcaica também, né? Então, ao passar dos anos, e tendo muito a ver com a época da vivência, a gente não pode dizer que aquilo que foi escrito há 2000 anos tem o mesmo significado do que é escrito hoje. Então, ele vai sofrendo ao longo do tempo uma adaptação. E essa adaptação, ela vai sempre sendo... Só que é muito louco, porque dentro dessa adaptação, a mulher sempre ocupa esse espaço de ser submissa, esse espaço do sagrado, esse espaço... numa época em que a gente já ocupou o espaço das deusas, né? Né? A gente já ocupou outros espaços. O sagrado a gente não tem ocupado. Não, mas já ocupou, né? A gente tem perdido. Já ocupou. Então, eu acho que durante todos esses 2000 anos aí que a gente tem de escritas, muitas coisas foram se adaptando à realidade e à necessidade da época, né? Quando você vê lê certos livros, se você vê que há uma interferência direta do homem ou de quem governa na época para a mudança daquilo que estava acontecendo, para que ele, naquela época, conseguisse dar conta daquele rebanho dele, digamos assim, né? Então, vai havendo uma mudança ao longo do tempo. O que eu acho que aí você falou que tem mais a ver com o eu da pessoa e com a parte psíquica da pessoa do que com a fé mesmo da pessoa, é que quando você entra num estado que você vai escutar, né, a palavra de Deus, ou alguém interpretar a palavra de Deus para você, e você não se questiona sobre o que você está escutando. Então, aquilo passa a ser uma verdade absoluta, no qual você quase entra num transe de aceitação. E quando alguém fala qualquer coisa, esse alguém não tem fé, não acredita em Deus. E uma coisa, basicamente como a gente está vivendo hoje, a política, né? Não se discute política porque você está certo ou você está errado. E isso, o mundo está assim, né? Do certo e do errado. Mas na religião, é mais como na política, porque a política nos atinge no dia a dia, a religião nem tanto, mas a religião, ela é muito... Nem tanto, não. Sim, só para concluir meu raciocínio, nem tanto que eu digo é que ela te atinge diretamente, ela cria todo o caos que a gente vive, mas para as pessoas ela não te atinge diretamente. É uma coisa particular, e não é, porque o Estado e a religião, ele caminha junto, e sempre caminhou junto a vida inteira, né? E o Estado laico não poderia usar a religião, basicamente, também, né? Não, mas o que eu acho, eu tenho até uns livros aqui que eu estava
que eu trouxe para mostrar para a Luísa, porque eu estou fazendo um filme sobre isso, exatamente sobre essas raízes do sagrado feminino. E essas duas mulheres aqui são bárbaras, são mulheres que, na realidade, fazem uma releitura do Antigo Testamento minuciosa. Uma delas chegou a separar frase a frase que é dita, relacionar, construiu a Bíblia das mulheres, que é exatamente isso. O que existe de representação do feminino disso? Porque quando a gente vai falar... Porque hoje em dia está mais confuso, porque você tem religião, espiritualidade e uma outra coisa, que são as novas igrejas, cuja todas essas relações são... apesar de muitas estarem pautadas no Antigo Testamento, elas estão pautadas entre aspas, porque elas estão todas personalizadas, né? Ela tem o nome da pessoa, a igreja da Cláudia Dutra, a igreja da Luísa Araújo, a igreja da Carla Camurati, onde... É claro que eu posso estar baseada na Bíblia, mas eu tenho ali, a minha igreja é a da Carla Camurati, a da Luísa, e a da Cláudia da Cláudia. Podemos todas estar na Bíblia, mas isso, a igreja não é igual à religião e também não é igual à espiritualidade. A igreja, eu diria, é quase um coaching de massa, com a ausência do Estado, sabe? Um desequilíbrio onde você vive num estado, né, social, econômico, num país, onde você se sente destratado e você, de alguma maneira, precisa ter valores que sustentem você emocionalmente, que sustentem você espiritualmente. E as igrejas fazem um trabalho muito interessante, que é de juntar as pessoas, de dar, né, funções objetivas. Então, hoje, quando você olha esse painel, essa relação toda que a gente tem para lidar com a religião, com a espiritualidade e com o sagrado, é uma coisa que precisa de reflexão, de discussão, de opinião, de pensamento. A gente não precisa se bater todo mundo, se acusar, dizer que é herege, que é horroroso. A gente só precisa pensar junto. Sim, acontece que o mecanismo da ascensão neopentecostal, que são essas novas igrejas ou expressões de doutrinas baseadas em conjunto de textos na Bíblia, ela é fundada basicamente na ideia da construção de um inimigo. Ela é pautada basicamente na dualidade. Como a Cláudia falou que hoje é tudo certo, errado, bom e mal, algo assim. Então, o neopentecostal, as igrejas que vêm surgindo, elas trazem em si, principalmente, essa ideia de vou construir um inimigo a ser combatido. E, em cima disso, eu me torno moralmente superior. E aí eu vou lembrar que a Cláudia falou algo sobre a política nos afetar mais do que a religião. Não, acho que eles são... Hoje. A gente percebe, a gente acha que a política nos afeta, a gente percebe que a política nos afeta, mas não percebe a religião, talvez eu me coloquei errado, a gente não percebe o quanto que a religião nos atinge todo santo dia. Exatamente. Não se discute religião por uma questão de doutrina ou de sei lá o quê, e não se discute a política, não se discute porque é certo ou errado. E a religião, quase que ela não existe, ela só existe nesses momentos de adoração. Então, na verdade, a religião nos atinge diretamente, porque não existe política sem religião. Elas estão sempre juntas. Sempre foi assim, né? E principalmente no nosso cenário atual. A nossa política, ela está trazendo, ela está se colando muito na religião. Coisa horrorosa. Até como forma de legitimar algumas práticas, assim, de violência contra a mulher. Perfeito, você colocou perfeitamente. A partir do momento em que você traz a religião para dentro da política,
você quase pode tudo, né? Porque você tem um aval. Você tem o aval divino. Deus me deu o aval, isso que eu estou dizendo. É uma coisa muito estranha. Quando eu olho o painel religioso que hoje existe, né, no mundo, não vamos só centralizar o Brasil, mas se você olhar o mundo, porque o que acontece no Brasil não é só aqui, né? Não. Essas igrejas se multiplicam em tudo, por isso que eu digo que é um coaching de massa. E eu falo isso porque eu acho que todo mundo precisa de um coaching. Eu também preciso de alguém que me diga que vai dar certo, que, entendeu? Que eu posso tirar, né, o máximo do mínimo, porque é verdade, eu posso tirar o máximo do mínimo, e talvez essa seja, né, o caminho até da felicidade, vamos dizer assim. Então, tem valores ali que o tempo inteiro, que é você saber se contentar com menos e aproveitar tudo que você tem de fato. Então, quando você olha o problema é que, como coaching de massa, existe uma manipulação da massa, e isso é ruim, mas isso, de alguma maneira, existe desde sempre, quando a gente olha as religiões, não quando a gente olha a espiritualidade, não quando a gente olha a relação do homem com Deus, ou com a sua essência na relação com o mundo, com as outras pessoas. Mas dentro desse arcabouço religioso, ele é muito delicado. Ele é muito, né, assim, eu acho que ele é cheio de armadilhas, é isso que eu estou querendo dizer. Eu tenho só um parênteses, que eu acho que agora, os países, né, como o nosso, países de desenvolvimento, terceiro mundo, o que quer que seja, são países onde a pobreza, né, é muito presente, né? Então, e aonde o Estado não vai, a religião sempre foi, né, digamos assim. Desde sempre. Hã? Desde sempre, né? Sempre. Então, e existe uma meta dessas igrejas, né? Você que estuda isso sabe mais que eu, de realmente criar células, né? Você vai criando pequenas células. Então, você vai dentro de uma comunidade, você tem 200 mini igrejas. E essas mini-igrejas vão doutrinando pessoas. E o que aconteceu agora foram anos de negligência que a gente sabe que o nosso país tem, né? Fora a ausência do Estado em muitos lugares. Se percebeu isso, e aí se percebeu essa doutrinação e se utilizou, porque aí você traz um rebanho inteiro com ele. Um rebanho inteiro que estava abandonado, solto, que não tinha um amparo nem da igreja e nem do Estado. E aí você tem essas células permeando que a salvação é a religião está... Porque a salvação para eles não é só Deus, é a religião, né? É aonde ele pertence, é o dízimo, é o conjunto. É o conjunto, é o convívio. É quase o combo do McDonald's. Então, você está lá, você tem um combão lá, e aí os caras conseguiram entrar num lugar onde a política não conseguiu entrar, porque a política, desde que a gente, né, se entende por gente no Brasil, é uma política que é comandada sempre pela troca. O cara te dá hoje a dentadura, mesmo que você passe fome 4 anos, mas você hoje recebeu a dentadura. E aí agora tem as milícias, e tudo que vai mandando, né, o tráfico. Então, onde não entra isso, que entra a religião, essas células, e aí o cara pega um cara que está precisando, o cara vira quase um pastor daquelas 10 pessoas, entendeu? Só que você tem 300 pastores de 10 pessoas. E essas 3 mil pessoas, 30 mil pessoas são as pessoas que vão... Então, é tão enraizado, tão maluco isso tudo, que não é só a religião, é tudo, né? Assim, eu fico muito assustada porque eu me vejo como uma pessoa de fé, eu gosto de curtir certos cultos, que eu acho que é bacana o encontro da religião. Eu entendo a igreja como um espaço comunitário de troca e de reflexão e de convivência com outras pessoas e de você poder de trazer outras pessoas para aquilo que você acha que é uma coisa do bem. Então, isso para mim é a religião, isso para mim é ir à igreja. A igreja, para mim, não é um lugar... Eu não me sinto confortável numa igreja que começa a acusar e a dizer que para você ser bom, você tem que ser isso ou aquilo. Então, assim, mas eu sou uma pessoa que eu sou
nós somos minorias nesse país. Então, a gente tem que ver com a maioria não tem essa visão. Então, assim, não sei, é só para jogar. Eu ia fazer uma pergunta sobre o que vocês acham essa dicotomia também que entrou nesse aspecto dessa multiplicação de igrejas. Ai, caiu! Ai, a Luísa precisa ver. Uai, Luísa, cadê você? Eu estou aqui. Está me vendo? Eu estou. Tá. Eu também! Não, mas porque eu fico pensando no aspecto moral, porque antes as religiões tinham pautas morais de procedimento e de atitude. Hoje, o que eu sinto é que a pauta moral ela é muito flexível. Sobre uma ética, né? No aspecto da ética, e muito inflexível na relação com a sexualidade. Então, para mim, é muito confuso, porque você flexibiliza justo a coisa mais difícil, que é a ética. Não, e aí você flexibiliza a ética e você enrijece o diálogo, você enrijece a troca, você enrijece o questionamento, você enrijece a participação. Ela está voltando. Então, assim, quando você... clica aí para você entrar, peraí. Pronto. Oi! Parece a dança das cadeiras, né? A gente vai trocando de lugar. Mas eu estava falando, Luísa, eu ia te perguntar como é que você vê que nessa multiplicação de igrejas e de correntes existe uma flexibilização na visão ética e uma restrição muito severa na relação sexual, nas atitudes. Então, para mim é um pouco confuso entender isso, entendeu? Moralmente, existe uma coisa mais dura do que eticamente. Tanto que você vê a mistura da política com a religião, como ela é delicada, né? Como ela passeia numa ponte em falso, onde não precisa acusar ninguém, nem dar nomes, mas todo mundo sabe, né? Como você vê isso? Eu vejo isso como relações convenientes. Muito bom, adorei a sua resposta, Luísa. Adorei. Genial, mas é isso, relações convenientes, é isso mesmo. Eu não saberia definir exatamente o que era, mas relações... Porque isso, são bem convenientes. Hoje a gente vive isso mesmo, é conveniente pensar ou fazer assim. Então, eticamente, não é o certo, não é o correto, mas eu consigo me desculpar por essa mudança de paradigma quando eu tenho a religião me apoiando. Não, mas Deus está comigo, então, eticamente, eu posso fazer... Mas há anos na história do homem, o homem comete atrocidades em nome de Deus, né? Deus deve ser bem chateado com isso, porque ao longo da história do homem ele já cometeu milhões de atrocidades e maldades imperdoáveis, que Deus jamais... Eu gosto muito de história, né? E quando você estuda um pouco de história, que você vai vendo que foi a Igreja Católica, e você vai entrando na toda... Você vê que, na realidade, em nome de Deus, já se fez muita coisa ruim. Que Deus não tem nada a ver com isso, e é muito ruim que se use o nome dele, né, em vão, para cometer atrocidades, porque as pessoas se sentem predestinadas, né? Existe uma coisa do sentimento, você é predestinado, você tem uma missão, e tudo isso às vezes é muito perigoso, né? É um discurso, porque até você pode acreditar nisso, né? E cometer mais atrocidades ainda, porque você mesmo acha desculpa do porquê que você está agindo errado dessa maneira, apesar de você saber, porque você tem um objetivo maior na sua vida, porque você vai mudar tudo,
né? Você vai transformar água em vinho e por isso você faz todas essas atrocidades. Então, é muito delicado esse quebra-cabeça, eu diria. Quando se afirma e se fala em nome do divino, está se promovendo o esvaziamento do ser, de certa forma. E aí, eu vou só voltar um pouquinho na fala de vocês, que me lembrou Rogers, que ele diz sobre o desconhecimento de mim mesma, o desconhecimento do meu ser, ele abre espaço para que surjam motivações externas, motivações que me são impostas. Então, muitas vezes, a minha busca por um coaching, a minha busca por um grupo social que me dê um norte, que aparentemente me dê um norte, ela é, assim, na maioria das vezes, nociva, porque da mesma forma que ela pode me levar para aquele lugar, ela pode estar me levando em razão, em favor de uma conveniência, seja uma conveniência social ou uma conveniência individual daquele que está conduzindo, entende? Claro. E é isso que eu estava tentando dizer, que as pessoas, de alguma maneira, né, esse coaching que é tão importante, no sentido de que é importante você ter um amparo de que a sua ação vai dar certo, que o que você quiser, você vai conseguir, e que tem alguém olhando por você, que tem alguém te protegendo. Esse sentimento é muito bom dentro do coração, dentro da alma, né? Ele é um sentimento... E que eu acho que isso é o positivo que as religiões espalham pelo mundo, que é ter esses conceitos, né? Na verdade, elas são conceitos de relacionamento social, onde você tem que ser generoso, onde você não pode tirar o que não é seu, onde você tem uma série de coisas para a boa convivência e, de alguma maneira, para uma harmonia, um equilíbrio. E é engraçado porque você vai vendo que, ao mesmo tempo que na relação com o feminino você tem uma coisa ancorada nas religiões, na relação com a ética, isso praticamente desapareceu, né? Assim, a ética mudou muito no mundo, né? A ética vem sendo relativizada de acordo com a conveniência dos homens. Exatamente. Porque se você imaginar que, sei lá, em 1500, as pessoas, né, você podia morrer, matavam você se você roubava uma coisa de 400 réis, entendeu? A relação com o erro era muito mais... As sociedades eram muito mais rígidas do que elas são hoje. Não estou dizendo que tenha que ser nada, eu só estou analisando como, ao longo do tempo, esse comportamento foi mudando, e não necessariamente melhorando. Foi melhorando no sentido da barbárie, ou seja, do homem ir achando altos e baixos. Por outro lado, o que você vê hoje, o desequilíbrio que você vê no mundo, né? O mundo ter fome... Mas é muito doido você pensar que você vê, sabe, 2000 anos de história, e que toda vez que a religião sempre junto com a política, e sempre excludente, né? Você não precisa perceber hoje o que já acontece há 200 anos. Mas como a gente tem países com muita falta de informação, mas se você olhar, a religião, junto com a política, ela sempre exclui, porque ela exclui aquele que não segue aquela religião. Então, você está sempre fazendo uma política excludente. E quando você faz uma política excludente, como ser ético com todos? Você não consegue. Você só consegue ser ético com todos quando você exerce a sua função para todos, e não só por um ramo do que você acredita. Então, se no ramo que você acredita, certas atitudes, a mulher é submissa, a mulher isso, a mulher aquilo outro,
aquele outro ramo que não acredita nisso, ele é visto como subversivo, como descrente da religião, como o mal, né? O bem e o mal. Então, se ele é o mal, vamos abatê-lo. E como a gente abate, a gente ignora, finge que ele não existe, entendeu? A gente pega uma pá de cal, joga em cima e finge que aquelas pessoas não existem. Só que desde que o mundo é mundo, isso acontece de formas diferentes. Antes as execuções eram em praça pública, joga pedra porque ela não pensa igual a mim. Hoje é na internet, você é cancelado, você é isso, é aquilo outro. Então, na verdade, só muda o palco. Mas nós vivemos a mesma coisa repetidamente, ano após ano. Porque é muito mais interessante do que as pessoas não pensem. Porque se as pessoas pararem e falarem, gente, peraí, o que tem esse homem falando de religião junto com política? Se as pessoas realmente começarem a pensar isso, esse texto dele não funciona. Né? Então ou de todos os outros que usaram. Mas aí as pessoas precisavam ter mais conhecimento, aí a gente vai aumentando essas camadas, né? Que não tem jeito, as pessoas não pensam, porque é isso, você dá um voto de confiança para quem é bom com você. Essa é que é a verdade. E é assim em qualquer, entendeu? Escala social. Por isso o jogo político é tão desmedido atualmente. E por isso a ética, né? Você imaginar que hoje a Câmara está mais de 2 meses sem fazer a votação do Conselho de Ética para julgar uma pessoa que tem suspeita de assassinato envolvendo filhos. Quer dizer, como é que a Câmara deixa isso acontecer com ela? Ela, Câmara de Deputados, deveria ser a primeira, número 1, a chamar todo mundo e dizer assim, gente, não vai dar rápido, vamos... Porque o que acontece? Se as instituições, né, democráticas e que estão aí para zelar pela democracia, se elas não são atentas em responder esse tipo de incoerência, elas acabam por deixar flancos abertos para a sua validade institucional. Porque você tem sempre uma porção de gente dizendo assim, ué, mas gente, não julga nada, olha só, ninguém faz nada, o cara rouba, o cara isso, a pessoa mata, o outro tira, o outro se... Então, essa visão da ética que a política foi deformando, né? Você vê que é incrível, né? Porque a gente começa a falar de religião, e a religião e a política são tão juntas que em 2 segundos você está dentro da política. Mas se a gente fosse liberal de fato, né? Porque o que a gente tem, o que as pessoas chamam hoje de liberalismo, é uma outra coisa, né, gente? O milagre partiu para outro planeta, não é liberalismo exatamente. Liberalismo, como conceito social, nós poderíamos fazer tudo desde que não atrapalhássemos uns aos outros num sentido macro. Então, se o que eu faço no meu espaço, eu não atrapalho a você, nem a minha ação profissional destrói você, ou... Né? Aí sim você consegue equilibrar as pessoas para que elas tenham inclusão, democracia. Mas do jeito que a gente vem conduzindo a ética, ela se perdeu em tudo quanto é lugar, ela se perdeu na religião, ela se perdeu na política, ela foi um valor que foi mudando, a Luísa fala muito bem isso. Fala. É como se hoje não estivéssemos zelando pela ética, mas pelo poder, pela manutenção daquele poder. Eu vou só voltar uma coisa que eu penso ser interessante quando a gente fala de ciência da religião, é que a gente, como a Carla e a Cláudia, vocês, cada uma da sua forma, trouxeram uma ideia do mundo como um todo, certo? Como em outros países não é tão diferente. Acontece que nós costumamos romantizar o Oriente. Só que se a gente pesquisar, de fato, as religiões do Oriente, elas são extremamente mais excludentes em relação à mulher. Elas colocam a mulher, sim, elas colocam a mulher cada vez mais submissa. E se a gente, mesmo que a gente pense, tá, tudo bem, nós estamos aqui, como que isso nos atinge? Nós temos importado mestres espirituais, de certa forma.
E são mestres, em geral, são homens que usam elementos de semiótica, elementos de signos, que trazem e colam neles a ideia de que sou um ser espiritual, sou alguém que vai te guiar, alguém que vai te conduzir e preencher aquele seu vazio existencial. Ou sou alguém que cheguei aonde o Estado não chegou, como a Cláudia. Então, eu considero que é legal tomar um cuidado com essas nossas importações, porque o mundo em si, as religiões em si, elas não diferem. Todas vão trazer essa característica. Sem áudio, Carla. Sem áudio. E agora? Está me ouvindo? Agora... Eu senti o meu fone falhar um pouquinho, mas é impressionante, porque parece uma sala de aula, se você for olhar, começar a estudar as religiões, parece uma sala de aula que um copiou a prova do outro. Sabe, mudando, se você for um professor, você ia dizer Krishna com Cristo? Pelo amor de Deus! Esse menino não arrumou outro nome, gente? Pelo amor de Deus, a história ainda é parecida. Não dá para inventar uma outra coisa? Então, você vai olhando. Eu comecei essa pesquisa desse filme e eu fui ficando chocada, porque a ignorância é um problema, né? A ignorância faz a gente ter uma outra visão da realidade. E aí eu comecei a ver e eu falei, nossa, é realmente necessária uma releitura. Não é para ela ser uma bandeira de nada, mas para ela refletir isso que existe no mundo, que de alguma maneira está se transformando numa velocidade tão violenta que não igual, né, a gente não botar igual a potência masculina e a feminina como aproveitamento em prol da sociedade é um absurdo. Ô, Cláudia, tem que ver pergunta, hein? Olha o nosso tempo, porque ela caiu, aumentou. As pessoas estão comentando muito, eu estou adorando ler aqui muitas coisas. Eu queria abrir para a pergunta, porque não tem muitas perguntas, mas tem muitos comentários. Se alguém quiser fazer pergunta, eu peço para mandar, para a gente poder falar, mas eu tenho, por exemplo... Porque senão a gente vai continuar aqui falando, porque é exatamente por isso que eles usam a religião, porque eles fizeram um estudo, achei muito bom isso aqui, eles fizeram um estudo dessa sociedade, não é à toa, né? Então, basicamente, você estuda tudo que deu certo e você vai repetindo, replicando, né? Aí o Farid, acho que é Farid, Carli Neto, falou: o Papa Francisco é um exemplo de uma luta por uma igreja não excludente, mas que acolhe a todos, com todos indistintamente. A realidade, aí muita gente diz que não existe problema de não religião, de não ética, de mudança de ética, mas que não existe ética at all, basicamente. Pode falar, pode comentar, Luísa. Não, eu ia comentar que, na realidade, o Papa Francisco é uma grande revolução dentro da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela tem uma história muito delicada, muito. Que até hoje nunca, eu acho que nunca se pediu desculpas do que deveria ter se pedido desculpas, por todo um pensamento que a igreja teve ao longo de um momento. Não importa, é claro que ninguém que está aqui hoje vivo tem culpa disso, mas a instituição, de alguma maneira, deve ao feminino uma série de observações ao longo da história do homem e da mulher, porque ela deveria ser a primeira a reforçar isso, sabe? Porque eu acho que o que está acontecendo, que é isso que a Cláudia está falando, que tudo é um fla-flu, né? O mundo virou um fla-flu. Então, tudo é fla-flu, eu sou Fluminense, você é Flamengo, e isso é um empobrecimento muito grande no pensamento e na construção de uma realidade atual, onde o que importa é hoje. Não o que aconteceu, mas o que a gente constrói a partir de hoje, né? Lendo o que aconteceu, relendo, entendendo, aprofundando, sei lá. Fala, doutora.
Luísa? Concordo plenamente com a Carla. Luísa, vou mudar radicalmente antes que acabe a nossa live, porque eu queria fazer uma pergunta sobre hipnose. Mudando radicalmente, porque essa discussão sobre a religião, ela é muito, a gente precisaria de uma live de umas 3 horas. Não, inclusive, aqui, Carlinha, algumas pessoas estão botando, essa live está tão bacana que merecia continuação. Um tema muito bacana. Mas a gente mesmo, porque eu acho que é uma live, eu não consegui nem tocar nesses... Tem uma lista aqui que eu não fiz uma pergunta. Mas me conta, Luísa, essa relação com a hipnose dentro da psicologia, qual é o acesso, de fato, que a gente consegue ter na relação com a hipnose e os traumas? Quer dizer, tirar das pessoas traumas mais profundos através da hipnose, e como foi a sua experiência? Me conta. Bom, vamos lá. Acontece, assim, a hipnose, o meu estudo, ele veio antes da psicologia. A hipnose é um curso livre, né? Ela não estava tão difundida no Brasil quando eu comecei a estudar ela, quando eu tive a oportunidade. Então, eu diria que ela não estava tão... ela não tinha sido apropriada pelo capitalismo, por assim dizer. Porque o capitalismo tem essa característica de se apropriar de tudo, de certa forma. Então, a hipnose, ela foi utilizada, ela foi, assim... A história dela começa lá em Brauer. Freud, no início, já trabalhava com isso antes de largar para a associação livre. Então, é possível, sabe, isso terapeuticamente falando, ela é funcional, por assim dizer. Acontece que hoje nós temos no sistema uma hipnose que é uma hipnose de palco. São pessoas utilizando daquela ferramenta como se fosse um show em um circo, algo nesse sentido. E isso acaba deturpando um pouquinho a ideia. Isso acaba criando mitos em relação a essa técnica, a essa ferramenta terapêutica. E o que eu costumo dizer é que se você vai escolher um profissional, né, que você escolha um profissional que tenha uma maleta de ferramentas, sabe? Que ele possa olhar, fazer uma anamnese e ele possa ver para a sua questão, você usou a palavra trauma, Carla, para a sua questão, para o seu fenômeno que aconteceu, ele tenha uma série de ferramentas, seja uma constelação, seja uma hipnose, seja TCC, seja qualquer ferramenta, mas que ele tenha um leque de ferramentas. Porque se eu tiver só um martelo, tudo para mim vai ser prego. Então, se eu fizer um curso livre... Essa frase, para mim. Vou repetir, Luísa, adorei isso. Se eu fizer um curso livre de hipnose, me denominar hipnoterapeuta, e alguém chegar no meu consultório, eu vou tratar tudo aquilo como prego, entende? E não necessariamente para aquele fenômeno, para aquela sua situação, uma sessão específica. Vai ser mais funcional a longo prazo. Sobre, assim, a hipnose em si, a questão mística que veio em cima dela e por aí vai, quando eu comecei a introduzir, isso tem mais de 10... Isso tem uns 10 anos. A gente pode encerrar rapidinho, a gente fala mais um pouco que a gente edita, tá bom? Tá. Então, gente, eu queria muito, assim, desculpa interromper, queria agradecer a presença da Luísa Araújo, hoje aqui, da Carla Camurati,
Nós vamos voltar para fazer mais lives sobre esse tema. Mas vamos hoje chamar a Luísa de novo.